Nesta manhã com Deus, louvamos ao Senhor pela benevolência dEle de nos trazer a sua presença. E o Espírito do Senhor está alvorando a bandeira da salvação na sua casa, no seu lar, na sua vida. 2 Crônicas, capítulo de número 15. Eu aguardo a igreja. 2 Crônicas, Antigo Testamento, capítulo de número 15. O título da leitura é As Reformas Religiosas de Asa. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e disse: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras, a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora da terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, também de Efraim, Manassés, Simeão, que morava no seu meio, porque muitos de Israel deserdaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se, pois, em Jerusalém, no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram um sacrifício ao Senhor e despojos que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança e buscaram ao Senhor, Deus de seus pais, e de todo o coração e de toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor como maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram ao Senhor, e por ele foi achado. O Senhor lhe deu paz por toda parte. O rei Asa despôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Será, uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que foi feita em pó e queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito em todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado do rei Asa. Podem sentar-se. Nós estamos aqui, amados, nessa manhã. Deus tem nos falado poderosamente desde o início do culto, e nós temos sentido a graça do Senhor. Eu creio que você já sentiu a presença do Senhor neste lugar. Mas Deus está nos falando nesta manhã de uma forma contundente, por que não dizer, nos trazendo, nos arrastando, nos
levando para o seu átrio, para o seu altar. Desde o princípio eu estou sentindo isso, o Senhor nos atraindo para a sua presença. E esse texto me veio essa semana e eu achei muito forte, porque ontem, quando estávamos no monte, Deus nos falou sobre reforma. E o que é reformar? Reformar não é construir. Quando você vai reformar algo, você vai mudar, você vai tirar os entulhos que estão ali de forma inadequada, às vezes um móvel que não tem mais utilidade, às vezes trocar uma mobília, tirar uma parede, fazer uma ampliação de um ambiente. Reformar é realmente renovar. É fazer uma reforma. Eu vou fazer uma reforma na minha casa. Eu vou renovar a minha casa. Vou fazer mudanças que vão me ser mais agradáveis. Então o rei Asa chegou para reinar em um estado em que Israel estava verdadeiramente apostatada. Trazendo Israel, vamos trazer para hoje, que é a igreja do Senhor. O Senhor nos chama nessa nova aliança a sua Israel, o seu Israel. Então Asa chega e pega um povo afastado do seu Deus, um povo distante da fé, um povo de duro coração, enrijecido pelo pecado. Porque, irmãos, o que é que endurece o coração do homem? O pecado. O profeta Isaías disse: o que é que vos afasta do Senhor? As vossas transgressões faz separação de vós com o vosso Deus. São as transgressões, os pecados que nos distanciam do Senhor, que distanciam a humanidade de Deus. Então o Senhor, Ele nos chama à reconciliação. Nós estamos vivendo um tempo da dispensação da graça, da dispensação do Espírito, das portas abertas para a salvação. O tempo da reconciliação. E Asa chega naquele contexto de um povo irreconciliável, de um povo endurecido por causa do pecado. E ele teve uma grande missão. E todo líder e governante, ele tem uma missão. Que missão é essa? O homem de Deus, a mulher de Deus tem a missão de guiar o povo aos átrios do Senhor, à presença do Senhor, ao arrependimento, à vontade do Senhor ser feita na vida da igreja. A responsabilidade de um líder é de guiar, é de orientar, é de ensinar, é de exortar, é de trazer a consciência do povo ao primeiro amor. Israel estava distante do primeiro amor. Israel já tinha feito ídolos, a ponto da própria mãe do rei Asa já tinha levantado para ela um ídolo, um poste ídolo, e ali se prostrava e adorava um ídolo chamado Aserá. Israel já estava contaminada, começando por dentro dos parentes do rei Asa. E olha como era difícil a posição do rei Asa, porque um líder, ele não pode ser emocional, ele tem que usar da racionalidade, ele tem que tirar fora um pouco a emoção, e o que é certo é certo, e o que é errado é errado. Um líder, para guiar o povo, não pode ser parcialista, porque toda vez que o homem tende a ser parcialista, estando numa posição de liderança, ele pode trazer consequências para o seu reinado, de deixar entrar coisas que não agradam a Deus. Ele tem que ter um pulso forte, um pulso firme, para que as pessoas possam ver nele o caráter de Deus, a presença de Deus, na hora de dizer não é não, e na hora de dizer sim é sim, na hora de disciplinar, para que o Espírito do Senhor traga, a presença do Senhor esteja naquele lugar por causa da
Israel estava sem reverência. Israel estava perdido. O povo estava conturbado, os pensamentos. Ninguém sabia mais aonde adorar e o que adorar. E nesse contexto, Asa chega. Irmão, Deus te leva muitas vezes em contexto que você tem que fazer a diferença. Você não tem que se moldar ao sistema, mas você tem que fazer a diferença dentro do sistema. Muitos estão, irmãos, se tornando parcialistas em meio à apostasia, dizendo assim: mas se eu for ser diferente, vão me deixar de lado. Eu tenho que falar a linguagem deles, porque senão eu vou ser tida como chata, como uma pessoa não deste planeta. Mas na verdade você não é deste planeta Terra. Você está no mundo, mas você não é do mundo. A sua linguagem é diferente. O seu proceder é diferente. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor tem o seu coração como altar. Ele habita em você. Por mais que tenha guerras internas, mas a semente da palavra está em ti. Tu tem a semente da palavra. E Asa chega nesse contexto e começa a reformar. Irmão, eu não sei quais são as áreas da sua vida que precisam de uma reforma, mas nós sempre temos que colocar a nossa vida diante de Deus e fazer reformulações nos nossos pensamentos, na nossa conduta, na nossa maneira de andar, na nossa maneira de tratar as pessoas. Nós temos que estar sempre nos examinando, porque a nossa tendência, irmão, é muitas vezes a natureza humana se afastar dos preceitos de Deus. Mas Asa chega, e ele chega com firmeza. A Bíblia diz que os crentes, irmão, eu e você temos que ser como os montes de Sião, firmes como os montes, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E uma forma de você mostrar firmeza é você resistir ao diabo. Quantas vezes você é tentado? Quantas vezes passa pensamentos ruins? Quantas vezes vem setas sobre a tua vida, sobre o teu caminhar? Vem o desânimo. Mas o que é que Deus fala na sua palavra lá na graça? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então você tem que ter resistência dada por Deus. Asa não cedeu aos caprichos do povo. Asa se fez firme na presença do Senhor. E quando alguém se posiciona, irmão, diante de Deus e do Espírito Santo, sabe o que acontece? Deus vem com a sua palavra de imediato. E aí Deus chega e começa a usar o profeta, aleluia, o profeta Obed, Azarias, filho de Obed, com uma palavra profética para o rei Asa. Por quê? Porque houve uma posição do rei Asa concernente ao governo que ele ia liderar. Ele deve ter dito dessa maneira: não vou deixar ficar, vou trazer o povo ao princípio, ao átrio do Senhor, a adoração genuína ao Deus de Israel. E quando ele escuta a palavra profética através do profeta Azarias, a Bíblia diz, que nós relatamos aqui, quando eu acho lindo, quando o profeta usado por Deus diz que Israel ficou sem o seu verdadeiro Deus, sem sacerdote, sem lei. Ou seja, irmão, quando uma pessoa não tem uma liderança firme, o povo, por falta da profecia, o povo se corrompe. A profecia está aqui, ó, a palavra, os preceitos
direitos que estão nela, as ordenanças, a conduta de um cristão, o testemunho de um cristão, porque não adianta, irmão, o cristão ser uma pessoa na igreja, rodopiar, falar em línguas, tudo isso é lindo, é de Deus. Quando é pelo Espírito, é a coisa mais gloriosa, edifica, consola, traz ânimo. Mas se você ver uma igreja assim, rica em dons, mas ao sair para o mundo, seu testemunho não é testemunho, mas testemunho, você fica a dizer: quem é aquele irmão que falou tanto em línguas, que marchou com um pé só dentro da igreja, que profetizou, Caiova-nábias? Onde está a vida deste irmão no altar? Aí até mesmo os dons ficam a ser escárnio na boca de muitos, ou então muitos a duvidar, entrar em incredulidade e dizer: será que foi Deus mesmo que usou aquele irmão? Aí o outro chega e diz: não, mas Deus usa até uma jumenta. Irmão, isso não é desculpa para usarmos a Bíblia para não darmos testemunho de um verdadeiro cristão. O cristão será conhecido, irmão, pelos frutos. É a vida com Deus, é a intimidade com Deus, é o caminhar com Deus, é ter uma conduta fora da igreja que glorifique o nome do Senhor, é ter um lar que expresse a glória de Deus, é ter um casamento que mostre a presença do Espírito Santo dentro daquele casamento, naquele matrimônio. O Senhor chamava Asa e chama a mim e a você para fazermos reformas dentro da estrutura, em nossa casa, em nosso viver. Procurarmos ver se não tem algo que está entulhando a nossa vida espiritual com Deus. Como está o nosso tempo diante de Deus? Temos parado alguns minutos para falar com Deus na nossa intimidade? Asa recebe a palavra profética, e quando ele recebe a palavra profética, o Senhor diz assim: olha, sede forte, não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. A palavra profética vinda de Deus traz ânimo. A palavra de Deus vindo pelo Espírito renova, endireita os caminhos tortos. De Calabassurieb Nácia, coloca as coisas em ordem. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que planeja os tempos em nossas vidas. Asa renova suas forças. Diga para o seu irmão: renove suas forças nesta manhã. Amém? Renove as suas forças nesta manhã, porque vai ter recompensa para a sua obra. Diga: vai ter recompensa. Oh, aleluia! Renove as suas forças, porque terá recompensa as obras das tuas mãos. Ele lança, aleluia, essa palavra para o rei Asa. Irmão, se o Senhor não for adiante de nós, não conseguimos fazer nada nessa terra, seja no âmbito profissional, no âmbito familiar, no âmbito ministerial. O Senhor tem que ir adiante de nós. Por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O Asa chega com as decisões postas no coração de organizar Israel, de trazer Judá e Efraim à presença do Senhor. E quando ele toma essa posição, vem a palavra profética. Talvez esteja só Deus esperando uma posição nossa para Ele trazer um milagre em nossas vidas, para Ele trazer a ordenança ao nosso coração.
e para Ele reformular os nossos pensamentos. Porque nós passamos por mudança na mente. Nós não ficamos sempre da mesma maneira. Deus nos faz reformular pensamentos. E quando Ele chega desta maneira, o ânimo dele é refortalecido. E Ele começa a mudar tudo. Ele começa tirando, aleluia, as abominações de dentro de Judá e Efraim. Ele começa reformulando mesmo para fazer, não é só de palavras. Chega um tempo, irmão, que Deus diz basta. Chega um tempo que Deus diz: até quando ficarás tu em cima do muro? Chega um tempo que Ele nos chama para uma conversa séria, para um compromisso. Israel estava solto. Deus quer o seu povo congregando, adorando a Ele, no aprisco, em comunhão. Israel começa a sentir a mão de Deus, e devido à firmeza do rei Asa, que começou a congregar todo o povo de Judá, o povo de Deus unido, ele é forte. Você unido, a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras é difícil de se romper, de se quebrar. Você tem que estar dando as mãos uns aos outros. Nós temos que andar de mão dadas, esposo com esposa, irmãos com irmãos. Famílias unidas são famílias que vencem. Ele começa a trazer de volta os princípios. Efraim começa a chegar, Manassés começa a chegar, a tribo de Simeão começa a se juntar, porque vai vendo seriedade, vai vendo o compromisso do rei Asa. Ninguém vai seguir uma pessoa que não tem compromisso com a vontade de Deus. Ninguém vai seguir alguém que é solto, é desatinado. Deus, Ele precisa trazer uma reforma. Não fique desatinado com seus pensamentos, ainda que você só faça uma coisa, mas faça bem feito para o Senhor. Muitos estão se perdendo no ativismo dentro das igrejas. Eu tenho que estar todo dia na igreja, porque se eu não tiver um dia na igreja, eu já fico sem a presença de Deus. Não. Não é o ativismo indo todos os dias ao culto, mas é a intimidade que vai falar do compromisso que você tem com o Senhor. Quantos deixam de ficar com seus filhos, ficar um pouco mais com o esposo e sai de manhã para o monte e só chegam no outro dia? Não, eu estava com o Senhor. Se eu estou com o Senhor, eu estou com tudo. Deixa as outras coisas para lá. Não é assim que o Senhor quer. O Senhor buscai o reino dele em primeiro lugar, e você pode buscar isso em espírito diariamente, na sua casa, no seu escritório, no seu trabalho. Parar um pouco no seu computador e ir para um canto reservado da sua casa e buscar o Senhor. Não é o fato do ativismo de estar todo dia fazendo algo para o Senhor que vai dizer que você está agradando completamente ao Senhor. Comece a fazer reformas no seu tempo, a buscar tempo para Deus e tempo para as suas necessidades e para as suas prioridades, e tempo para a sua família, e tempo para os seus amigos, e tempo para conversar com outros que precisam do seu abraço. Asa começa a ordenar a reforma, e começou o Senhor a fazer aliança com o próprio rei Asa, porque ele se dispôs a reunir todo Jerusalém, todo Judá, todo Efraim, e trazer o povo a uma consciência divina de buscar o Senhor. Quando nós temos a consciência que temos que buscar o Senhor, as demais coisas nos são acrescentadas. Não diz isso, Senhor? Buscar-me-ei e me acharei,
quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Decaiu fácil e de pé. Você tem que nutrir uma intimidade com Deus, porque você e eu não podemos viver de relampejos pentecostais. Preste o interavássia de movimentos pentecostais. Isso é bom, é gostoso, rejuvenesce, mas o dia a dia é a intimidade com Deus, é buscar o Senhor, é estar em casa ouvindo louvor, é sentir a presença do Senhor. Asa faz isso, despôs a própria mãe, tira a mãe do posto de rainha mãe, porque ela fez um ídolo chamado Aserá. É minha mãe, é, mas errou. É meu filho, é, mas errou. E aí tirou. E às vezes o próprio Deus tira coisas de nós porque nós erramos, nós falhamos. Aí algo é nos tirado e a gente fica: Senhor, mas por quê? É porque às vezes precisa de um conserto, de uma reforma, em atitudes, em pensamentos. Asa faz isso, e isso muito agradou ao Senhor. Irmão, quando nós realizamos o que Deus quer, o nosso ser se enche de paz. Acaba as confusões mentais. Porque enquanto o povo estava longe de Deus, o próprio Deus os conturbou com toda sorte de angústia. A angústia chega muitas vezes no coração do homem, porque o homem ainda não está completamente se dispondo ao querer de Deus. Aí fica lutando com Deus, lutando com o Espírito Santo, e isso traz angústia, traz, conturbações na alma. Mas quando nós nos desarmamos e dizemos para o Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, e deixamos o Senhor reformular a nossa mente com a harmonia dos pensamentos dele, nós nos enchemos de paz. O príncipe da paz vem e nos enche, e aonde nós chegamos, temos paz. Seremos bendito ao entrar e bendito ao sair. Diocléstia, não andaremos mais com fardos pesados da angústia, porque ele convidou a humanidade: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele fez o convite e ele cumpre com o que ele fala. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei o quê? Descanso para as vossas almas. A falta de descanso é porque muitas vezes o homem não se coloca ainda desarmado diante da vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus nos choca. Ah, Senhor, não era isso que eu queria para mim? Eu fiz tudo tão bem direitinho, e eu programei tudo tão detalhadamente. O meu dia vai ser assim, assim, assim. Tal hora eu vou fazer isso, depois eu vou para o shopping. Mas é como Deus quer. Eu vou fazer meu curso daqui a 2 anos, e às vezes Deus prolonga, às vezes Deus adianta, às vezes Deus atrasa. Mas o querer de Deus, a vontade de Deus, é sempre boa. Ainda que nós muitas vezes questionamos, mas ela é sempre boa, ela é agradável e ela é perfeita. Porque Deus não erra. Ele acerta sempre o alvo. E ali o resultado do reinado de Asa, que fez tudo conforme Deus lhe orientou, termina o capítulo dizendo, de uma forma gloriosa: não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa.
Ou seja, Deus ungiu o reinado desse homem por 35 anos com um reinado de paz e prosperidade, porque ele endireitou os átrios do Senhor, fez o povo ir ao altar, pedir perdão, se esvaziar e reformular, fazer uma reforma nos seus corações. Eu quero profetizar nesta manhã, que eu não sei qual é a reforma, se é na área sentimental, se são muros e paredes que ainda estão levantados, que não faz ampliar a sua tenda espiritual, que ele limita em algum ponto, eu não sei. O Espírito Santo sabe. Eu quero profetizar esses muros caídos e essa reforma sendo feita na sua vida para a glória de Deus. Você recebe nesta manhã o Espírito Santo tirando, reformulando aquilo que tem que fazer e trazer um tempo novo, uma mobília nova, uma geração nova, um tempo de conflitos sendo quebrados e um tempo de plenitude da paz do Senhor na tua vida. Tu recebes isso? Fica de pé que eu quero orar por ti, em nome de Jesus. Por 35 anos não houve guerra, houve a paz. Então segura na mão do seu irmão, ele que estiver pertinho mesmo assim. Vamos orar. O príncipe da paz, ele deseja reformular nossos pensamentos, nos trazer a um tempo de graça, nos levar ao átrio da humildade. O príncipe da paz deseja isso. Fale com ele aí, fale. Deixe a ele fazer. Porque ele pode fazer reformas incríveis na tua vida. Ele pode trazer de volta aquilo que foi perdido, aquele elo. Oh, quantos estão com o baú do passado dentro do seu templo, dentro do seu coração? O Senhor deseja reformular, retirar aquilo que traz dor, que traz mágoa, aquilo que trouxe angústia. Em nome de Jesus, eu oro agora e ministro sobre a tua vida esse tempo novo de reforma. Assim como o rei Asa reformulou o templo. Oh, Ripalaço e Delaia, Israel jubilou. Nesse texto a gente leu que Israel jubilou, se alegrou, porque voltaram à presença do Senhor. E o Senhor respondeu com a presença deles. Respondeu com a presença do Senhor sobre a vida deles. Que a presença do Senhor venha e os alcance. Gere em vocês um tempo novo. Reformule os pensamentos, as atitudes, uns para com os outros. Oh, que possamos dar testemunho da grandeza de Deus aonde nós formos. Que não sejamos cristãos só dentro dos templos, mas fora dos templos, das quatro paredes, nós possamos glorificar este Deus, dar testemunho da sua grandeza, do seu amor. Deus vem abençoar teu povo, vem abençoar com a tua graça, com a tua paz, com a fortaleza do teu Espírito. Oh, levante suas mãos para o alto e agradeça ao Senhor, porque é Ele que vai reformular. Ainda que tu não sabes aonde é a reforma, ainda que tu diga eu não tenho nada, ainda que tu diga eu acho que eu estou bem, mas o Senhor sabe aonde é que precisa ser reformado. Enquanto a Luana louvar você, agradeça a Deus e tome posse dessa vitória em nome de Jesus.